Senhor, amém. Como de costume, antes da gente iniciar com a palavra, o Felipe vai introduzir com um louvor. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, medite na letra da canção. Se der vontade de cantar, pode cantar. Abra o seu coração para Deus agora. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti, amado Jesus. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti, amado Jesus. Se você não pode viver sem Ele, cante. Eu não posso. Mais alto, igreja. Eu não posso. Eu não posso, amado Jesus. Deus, não podemos viver sem Ti, Jesus. Eu não posso viver sem Ti. Na rua, Senhor. Não podemos viver sem Ti. Em nosso trabalho, Senhor. Não podemos viver sem Em nossa Ti, família, Senhor. amado Jesus. Quando vamos dormir, Senhor, nós não podemos viver sem Ti, Jesus. Eu não posso pregar sem Ti, eu não posso levar a Tua mensagem sem a Tua presença, Senhor. Eu não posso ir para casa sem o Senhor, eu não posso trabalhar sem o Senhor. Eu não posso descansar sem o Senhor, e quando eu acordar, eu quero que o Senhor esteja do meu lado, Senhor. Meu Deus, eu dependo de Ti, Senhor. O Senhor me ensinou esse caminho, e eu estou dependente desse caminho, Senhor. O Senhor nos tornou dependentes desse caminho. Obrigado, Senhor. Eu não posso começar nada sem o Senhor, eu não posso terminar nada sem o Senhor. Eu não posso Cante, igreja. viver sem Ti. Eu não posso viver sem Ti, amado Jesus. Oh, Senhor. Eu não posso viver sem Ti. Eu não posso Deus, viver sem Ti. Eu gera não posso dependência no coração dos orgulhosos. amado Jesus. Aquele que é arrogante, quebra seu coração nessa noite, Deus. Eu não posso viver. Quebra o coração do orgulhoso. Não posso viver. Quebra o coração do incrédulo. Eu não posso. Quebra o coração, meu Deus, do religioso. Amado Jesus. Aqueles que andam com o nariz empinado, meu Deus, que acham que não precisam de Ti. Quebra o seu coração nessa noite. Não podemos viver sem Ti. Nós não podemos, Não Senhor. podemos viver sem Ti. Nós não podemos. Amado Jesus. Por isso vem nessa noite, Deus, ministre nossos corações. Ministre nossos corações a Tua palavra, o Teu Evangelho. Oh, Jesus, que os novos convertidos se empolguem por querer mais de Ti. Que os mais antigos convertidos sejam renovados, Senhor. Que os descrentes se convertam, Jesus. É muito bom estar em Tua presença. É muito bom, meu Deus. Oh,
Mais do que um esboço montado, eu preciso da tua presença, Senhor. Mais do que palavras bonitas, eu preciso do poder da tua presença, Senhor. Se o Senhor não amolecer os corações, se o Senhor não abrir as mentes, se o Senhor não der poder ao pregador, meu Deus, de nada adianta. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Bata em seu peito nessa hora lentamente. Diz: Deus, eu não posso viver sem ti. Eu não posso. Se você está com um problema em sua família, diz: Deus, eu preciso de ti nesse problema. Se você está com um problema em sua empresa, diz: Deus, eu não posso resolver sem o Senhor. Eu não posso. Você está com um problema em seu emprego, diz: Deus, eu não posso resolver sem ti. Eu não posso. Mas quando você chamar Jesus e dizer: eu não posso sem ti, o milagre vai acontecer. Não podemos. Marta e Maria, Senhor, se tu tivesse aqui, ele não teria morrido. Elas sabiam que precisavam do Senhor e o milagre aconteceu. O milagre vai acontecer quando você reconhecer que você precisa de Deus. Você não precisa ir num salão, num terreiro de macumba, para poder trazer sua esposa ou seu esposo de volta. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus no seu casamento. Você precisa de Jesus na sua família. Você precisa de Jesus. É só de Jesus. Quando Jesus chega, tudo muda. Tudo muda com Jesus. Tudo muda. O seu filho vai ser liberto da cachaça, das drogas, da vida do crime. Não é com uma obra, com um trabalho lá feito lá no salão, não. É com os joelhos no chão, dizendo: Jesus, eu preciso do Senhor na minha família. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus, serão salvos tu e a tua casa. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você é a porta. Você é a porta de restauração na sua casa, na sua família. Jesus está falando para você: ei, mulher, eu te trouxe aqui hoje. Eu te trouxe nesse lugar para te transformar em uma porta. Deixa eu entrar em sua família. Ei, homem, eu te trouxe essa noite neste lugar para fazer de ti uma porta, para entrar na tua família. Você quer que seu filho seja curado? Você quer que seu marido seja transformado? Você quer que sua esposa seja transformada? Mas você não abre a porta. Para eu me converter, para eu aceitar Jesus, para eu sair do mundo, foi preciso uma porta abrir. A minha mãe abriu a porta, eu entrei, eu abri a porta, minha irmã entrou. As filhas dela entraram. E assim vai seguindo até a família inteira ser salva. Eu preciso de ti, Jesus. Declare isso para ele: eu preciso de ti, Jesus. 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 Porque quando Jesus chega, os demônios se ajoelham. O que tu queres comigo, filho do homem? Se você entregar a sua vida para Jesus nessa noite, quando você chegar em sua casa, o nome de Jesus estará estampado em sua testa e os demônios vão bater em retirada. Ele veio, ele trouxe Jesus para essa casa. Ela trouxe
trouxe Jesus para essa casa, vamos correr daqui, aqui não tem mais espaço para nós. E a paz vai começar a reinar em sua família. E a paz vai começar a reinar em sua família. E se não reinar hoje, esteja certo que a promessa se cumprirá. Existe um tempo, um processo para cada coisa, mas existem milagres que são instantâneos. Aleluia. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Nós vamos falar hoje sobre o Evangelho do Reino. Glória a Deus. Eu entro no Pinterest e fico olhando essas imagens da série The Chosen. Meu Deus. Jesus conversando com João Batista aqui, Jesus com 2 discípulos ali. Esse é o Evangelho do Reino. Evangelho do Reino. O que é o Evangelho? Que movimento é esse que faz com que milhões de pessoas estejam nesse momento em vários lugares do mundo, sentados para ouvir uma mensagem? Que movimento é esse que tira o homem das drogas e transforma ele em um homem são? Que movimento é esse que restaura lares? Que movimento é esse que levanta o pobre do monturo e o ergue e faz sentar-se com os príncipes? Que movimento é esse? Eu estava pesquisando a origem etimológica da palavra evangelho. E eu quero só ler para vocês aqui, para não ser algo das minhas próprias palavras, mas de acordo com o que eu pesquisei. A palavra evangelho tem origem do grego antigo, euangelion, que significa literalmente boa notícia ou boa nova. Assim o termo refere-se originalmente à proclamação de boas notícias, especialmente no contexto do anúncio de vitórias militares ou eventos importantes. O evangelho originalmente, ele era essa boa notícia de vitória, vitória, vitória. Jesus morreu na cruz, você venceu sobre o pecado. Jesus tem vitória para você. Jesus tem vitória para a sua vida. Essa é a mensagem do Evangelho. A primeira vez que eu ouvi conscientemente, com mentalidade da razão, a palavra Evangelho, foi em um culto que aconteceu na escola. E eu tenho um padrinho lá na minha cidade natal que ele me chamava de Evangelho. Não era Rogério, ele me chamava de Evangelho. E quando eu ouvi a palavra Evangelho, eu já relacionei com o meu nome. E Jesus me misturou com o Evangelho. E aqui estou hoje pregando a mensagem de Deus para todos nós. E nesse momento eu quero pedir para vocês abrirem a Bíblia. O Evangelho, boas novas, boas notícias. Romanos capítulo 1, do versículo 16 ao 32. Romanos 1, 16 ao 32. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus,
seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens, feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza de Deus. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprova aqueles que as praticam. Nós andamos por aí e vemos as pessoas dizendo: o mundo está perdido, é o fim do mundo, Jesus está voltando. Mas muitas dessas pessoas que dizem o mundo está perdido, muitas dessas pessoas estão perdidas junto com o mundo. É o fim dos tempos, e você não se preocupa com isso. Jesus está voltando, e isso não causa tremor no teu coração? Eu lembro de um dia que eu estava na sala de aula. Eu sempre fui um aluno ali que era exemplar e tal, mas quando cheguei na adolescência, comecei a me misturar com a turma do fundão. E certa vez um professor que gostava muito de mim e me elogiava, me viu misturado com aquela turma do fundão. E estava aquele barulho, aquela gargalhada lá no fundo, aquela coisa. E o professor, crente, homem de Deus, olhou nos meus olhos e disse: o que foi, Rogério? Tu está assim, tão animado? Eu disse com deboche: Jesus está voltando, porque ele era crente. E ele disse: e você está preparado? Naquele momento eu fiquei calado. O mundo está no fim, o mundo está perdido, Jesus está voltando, e você está preparado? Porque o que nós ouvimos hoje da mídia é ela tentando fazer com que as pessoas se conformem com seus pecados, que as pessoas se contentem com os seus erros. E ao se contentar com seus erros, nós estamos rejeitando a orientação, nós estamos rejeitando o ensinamento de Deus. E o que é que a Bíblia diz sobre essas pessoas que rejeitam o ensinamento de Deus?
Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, versículo 28, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devia. Você despreza a palavra de Deus, você despreza o conhecimento de Deus, e chega um momento em que Deus te entrega a disposição mental reprovável. Você está todo o tempo disposto a fazer o que é errado, você está todo o tempo disponível para o pecado, você está preso, você não consegue mais se soltar, você não consegue mais caminhar para Deus, porque sua mente está entregue a essa disposição reprovável. Isso é terrível. Recentemente eu estava conversando com um rapaz muito inteligente, eu não conhecia ele logo de cara, e ele estava falando algumas coisas, lê muito livros, intelectual, um rapaz decente socialmente. E eu falando com ele ali, e ele começou a falar algumas coisas que se opõem à Bíblia, e eu discordei na hora, me posicionei. Ele estava falando sobre pessoas nascerem homossexuais, pessoas nascerem lésbicas, e eu falei para ele: amigo, todos nós nascemos como Davi diz, em pecado eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós nascemos com desejos pecaminosos, com inclinações para o pecado, assim como Davi também disse: o meu pecado me persegue. Mas nós temos a opção de rejeitar o pecado ou lutar contra o pecado. Porque se nós queremos agradar a Deus, nós temos que lutar contra o pecado, não importa qual pecado seja. Você acha que a tua luta, ela difere da luta dos outros? O cara está inclinado para certo pecado, eu estou inclinado para outro pecado, mas eu devo lutar contra isso, assim como você também deve lutar contra isso. Mas o que Satanás quer, o que o inimigo quer, é que você se convença de que esse desejo aí foi colocado por Deus e é natural, e que você precisa somente pecar e ser feliz, porque se você pecar, você vai ser feliz. E todas as vezes que você peca, a sua mente, a sua consciência lhe pesa. Mas, de tanto rejeitar o conhecimento de Deus, tem pessoas se esbaldando nesse pecado, sem sentir mais peso na consciência, porque Deus os entregou a uma disposição reprovável. Deus entregou suas mentes a uma disposição reprovável. E se Jesus voltar, e nós estivermos presos em nossos pecados, nós iremos ser condenados. Ah, mas Deus é bom, Deus é amor. Deus é bom, Deus é amor. Mas o amor, Ele nos alerta. Deus nos entregou a uma disposição reprovável no seu modo de pensar. É como aquele filho que o pai está dizendo: não faça isso, eu vou fazer. Não faça isso, eu vou fazer. Não faça. Aí o pai ou a mãe diz: pois vai, faz. Aí o filho vai lá, faz, quebra a cara, grita para o socorro, se aperreia. E o pai vai dizer: eu não te disse que não era para fazer isso? Mas, queridos, se você vive uma vida de pecado, dentro disso que a Bíblia falou, e você já não sente mais peso na consciência, eu quero te dar uma boa notícia. O Evangelho pode restaurar a sua mentalidade. O Evangelho pode restaurar a sua mente. O Evangelho pode restaurar o seu modo de pensar. Mas para isso, nós precisamos lutar. Já que você sabe que essa é a palavra de Deus e que isso que estou falando é a verdade, mas você não sente atração por isso aqui que é a verdade de Deus, mas você quer sentir essa atração pela palavra de Deus, venha mais vezes para a igreja. Frequente uma célula, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Porque quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais ela vai libertando a sua mente. E o que mais nós precisamos
é da salvação de Deus em nossas vidas. Deus quer te salvar. Deus quer salvar as pessoas. Por isso que Ele te trouxe aqui essa noite, para que você ouvisse essa palavra. Talvez tua casa está um inferno, mas é porque existe uma legalidade para o diabo fazer o inferno lá. Mas você diz: mas eu não consigo me libertar do meu pecado. O Evangelho você está ouvindo agora, e ele te conduz a Cristo, e Cristo te liberta. Glória a Deus. O Evangelho é uma notícia do alto, um convite para o alto. Romanos 12:2 vai nos dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como eu falei anteriormente, o mundo quer, a mídia quer que você se acostume com o seu pecado, que você seja feliz com o seu pecado. O que importa é a minha felicidade. É isso que o mundo prega, é isso que o mundo quer, que você se contente. Mas o que a palavra de Deus está dizendo? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando você ouve essa palavra, a sua mente já está sendo renovada. Quando você ouve de novo, a sua mente vai sendo renovada, até o ponto em que sua mente estará voltada para Cristo. O Evangelho do Reino transforma o coração humano, tirando-nos das trevas para a luz. Lá em 2 Colossenses, em Colossenses 1, versículo 13, vai nos dizer: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quando aceitamos Jesus, Ele nos dá uma nova identidade e nos chama para viver como cidadão dos céus. Filipenses 3:20 vai nos dizer o seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando aceitamos Jesus, Ele nos dá essa identidade de cidadãos. A transformação das vidas é uma evidência do poder do reino em nossa vida, mudando valores, prioridades e propósitos. Queridos, a palavra de Deus diz que quando Jesus veio ministrar o Evangelho do Reino, a mensagem, resplandeceu a luz. Para aquele que vivia na região da sombra, da escuridão, das trevas, resplandeceu-lhes a luz. Talvez você hoje está em trevas. Talvez você está em uma situação em que você não consegue enxergar a luz no final do túnel, ou no fundo do poço. Jesus é essa luz, e Ele quer te transportar das trevas e te colocar na luz. Quantas pessoas não chegam na igreja com a vida só bagaço, e você olha para essa pessoa e diz: cara, Deus transformou a vida de fulano. Quem me conheceu há 15 anos atrás, há 16 anos atrás, e não me viu mais, quando vai me ver hoje, vai ver uma nova criatura, uma nova pessoa, porque Deus nos dá uma nova identidade. Quantas pessoas não tinham um apelido de pé inchado, de cracudo, ou de qualquer outro nome, quando chega na igreja, que se converte, ele ganha um novo nome. As pessoas começam a chamar de irmão, as pessoas começam a chamar de pastor, ele ganha uma nova identidade, porque ele passou a ser cidadão do céu. O Evangelho não é para este mundo, mas para a eternidade. Quando nós caminhamos com foco na eternidade, nós somos transformados dia após dia, e as pessoas começam a nos ver de forma diferente. Mas o nosso foco, tem pessoas que vêm para a igreja com foco de simplesmente ter uma vida social melhor, ou ter uma condição financeira melhor. Mas eu quero dizer que tudo isso é só uma consequência. Quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos a eternidade, quando nós buscamos o céu, essa transformação chega para nós.
Nesses dias, nós temos visto falar de bênçãos que virão sobre nós no ano de 2025. Nós estamos com expectativa no coração de crescimento para a Igreja Abaixo da Promessa. Nós estamos com expectativa no coração de desenvolvimento, de progresso em nossas vidas, de prosperidade em nossas vidas. Mas eu tenho sentido Deus avisando todos os dias, Deus nos comunicando, para que a gente possa colocar Ele em primeiro lugar, para que nós possamos colocar Ele como prioridade, para que nós possamos continuar olhando para o céu, para que nós não venhamos nos perder no meio das bênçãos. Esses dias nós falamos sobre Salomão. Hoje pela manhã o pastor Cícero falou sobre Salomão. Ele está sendo citado aqui também na mensagem, que Deus falou para ele pedir alguma coisa para ele, e ele pediu a Deus sabedoria. Sabedoria para quê? Sabedoria para cuidar do povo dele, sabedoria para cuidar do reino, sabedoria para cuidar de Israel. E Deus disse: como você não pediu riqueza, como você não pediu bens, nem vitória sobre seus inimigos, mas você pediu sabedoria para cuidar do povo, eu vou te dar sabedoria, e junto com isso, eu também vou te dar riquezas, e vou te dar vitórias. Pessoas que se importam, pessoas que se preocupam com o reino de Deus, com o evangelho do reino. O evangelho nos ensina a priorizar a Deus. Em Mateus 6,33 vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando buscamos Deus de todo o coração, Ele supre nossas necessidades. Queridos, todos aqueles que vivem na presença de Deus, que buscam o Senhor, Ele tem suas necessidades supridas, e nada vai ter falta. A palavra de Deus diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, quando você busca a presença de Deus, quando você busca viver pelo evangelho, Ele vai suprir suas necessidades. E existe um evangelho diferente que algumas pessoas estão pregando por aí, que por muitas vezes isso me influenciou. Antes de me converter, eu ouvia muito esse tipo de evangelho na televisão, e eu pensava: eu vou me converter, Jesus vai me abençoar, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, eu vou construir isso, eu vou construir aquilo. Eu pensava assim. Eu olhava para um outro tipo de evangelho. E quando eu me converti, foi diferente, foi o contrário daquilo que eu esperava. Eu comecei a perder coisas, eu comecei a passar por algumas provações, por algumas dificuldades. E aí Jesus me ensinou: o evangelho não é buscar as coisas desse mundo, o evangelho é buscar as coisas do céu, o evangelho é buscar o reino de Deus. E quando você busca o reino de Deus, a transformação vem com um processo, dia por dia. E Jesus começou a transformar a minha vida, Jesus começou a moldar a minha vida, e Jesus começou a me abençoar, porque eu parei de olhar para a bênção e comecei a olhar para o reino dele, porque o evangelho é para nos levar para o reino dele. Quando nós olhamos para Abraão, ele obedeceu ao chamado de Deus e deixou tudo para trás. Ele não buscou riquezas ou conforto, mas Deus o abençoou e fez dele um pai de uma grande nação, o pai da fé, o pai de multidões. Abraão, que nós conhecemos, ele abraçou o chamado de Deus, ele abraçou essa mensagem, ele abraçou esse movimento, e a partir dele veio de geração em geração. Nós vemos a vida de Ana. Ela buscou em primeiro lugar o reino de Deus. Ela não podia ter filhos, e ela apresentou ao Senhor o pedido dela: se o Senhor me der um filho, eu dedicarei ao Senhor. E o que aconteceu? Deus deu um filho para ela, e não só esse. Depois que ela entregou o filho dela para Deus, Deus fez com que ela tivesse outros filhos. Ruth também é um exemplo de alguém que abraçou esse movimento, abraçou o reino de Deus. Ruth, ela deixou a terra dela e tudo que conhecia
para seguir ao Deus de Israel. Sua fidelidade a Noemi e a Deus a levou a ser incluída na linhagem de Jesus. Moisés renunciou os luxos do Egito para obedecer a Deus e liderar o povo de Israel. Sua prioridade era cumprir a missão divina, não buscou a própria glória. Queridos, quando nós abraçamos o Evangelho, quando nós abraçamos esse movimento de Deus em nossas vidas, quando nós abraçamos a mensagem do reino, o Senhor, Ele transforma. O Senhor, Ele faz toda a restauração necessária. O Senhor faz tudo aquilo que nós precisamos, porque assim como a palavra Ele diz, deleita-te no Senhor, e eu satisfarei os desejos do seu coração. Eu não sei o que você está passando, o que você está sofrendo, o que você está vivendo nessa noite. O que te trouxe a essa igreja. Mas eu quero dizer que a resposta que você busca está nesse movimento. A resposta que você busca, a solução que você busca está no Evangelho, está nessa boa notícia. E quando você se entrega para Jesus, Ele te transforma completamente. E seguindo, nós temos também José no Egito, que ele enfrentou rejeição e sofrimento, mas confiou em Deus e foi elevado para salvar nações. José, ele teve uma promessa, ele foi traído, ele foi passado para trás, ele foi levado ao cativeiro, ele foi aprisionado, mas Deus o elevou por sua fidelidade a ser governador no Egito. E ele, por ser governador do Egito, ele proveu na necessidade de seus irmãos, ele proveu na fome daquela terra, porque ele abraçou esse movimento do Evangelho. E no Novo Testamento nós temos, queridos, o exemplo de Maria, mãe de Jesus. Ela aceitou humildemente o chamado de Deus, mesmo sabendo que enfrentaria desafios e críticas. Ela priorizou o propósito de Deus acima de sua reputação. Agora você imagina uma moça virgem, conhecida como pura, que nunca pertenceu a homem nenhum, e ela fica noiva de um rapaz, e ali em seu noivado, antes de casar, ela aparece grávida, e o rapaz sabe que não é dele, porque ele não teve nada com ela. E Maria, o que ela falou para o anjo? Olha a fidelidade, olha a dependência de Maria de Deus, a lealdade dela ao Senhor. Maria simplesmente disse ao anjo: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Queridos, existe um chamado de Deus para nossas vidas, para viver esse Evangelho, o Evangelho do Reino. Existe uma necessidade de todos nós de servirmos ao Senhor. A vida abundante, a vida plena, a paz, a felicidade. Você olha para pessoas em sua volta e você vê acontecendo. Você olha para o irmão que vem para a igreja, você vê ele abençoado com sua família, e você deseja viver o mesmo. Mas eu quero dizer, para você viver o mesmo, você precisa abraçar essa mensagem. Você precisa abraçar as boas novas. Você precisa abraçar as boas notícias. O Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino sobre um rei que quer te salvar, sobre um rei que te ama, sobre um rei que quer te abençoar. Diga sim para o chamado de Deus. Diga sim para essa mensagem. Não endureça o seu coração. Se coloque de pé nessa hora em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos.
Coloca a mão no seu coração. Você que é crente, que trouxe um descrente essa noite, começa a interceder por ele. Você que trouxe um vizinho, um amigo, ora por ele nessa hora. Coloca a vida dessa pessoa diante de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Você está disposto a viver aquilo que Deus te chama agora para fazer? Você está disposto a ser uma porta de Deus em sua casa, em sua família?